Agora que o Congresso aprovou o projeto da dosimetria, está em pauta discutir o 8 de janeiro. Por quê? Porque cada caso é um caso e cada caso vai precisar de um estudo. Mas isso força o quê? A Comissão Cidadã de Inquérito, né, aprofundar os estudos que nós já temos para realmente mostrar que aquele ato dos 8 de janeiro não foi obra da direita, né? Foi o próprio governo que fez. Aliás, eu falei isso no dia 8 de janeiro, por volta de meio-dia, né, 11h30, meio-dia, eu apresentei um vídeo falando que o governo ia fazer isso, mostrei lá uns infiltrados que iam descer para Brasília para fazer isso. No dia 9 eu gravei um vídeo, falei, olha, foi o governo que fez isso, que aqui não é, né, Brasília não é Washington, né, e o Planalto não é Capitólio. Então, o grande erro da direita, da oposição, foi achar, né, que negar que não houve golpe fosse a estratégia. A estratégia é realmente apontar quem fez o golpe, né? Porque dizer que não foi o golpe é você dar linha para o argumento dessa narrativa. Então, ficar sem respostas, é, por que prevaricado, por que hoje em dia estava lá dentro, por que ninguém é, foi indiciado por omissão, por que, que as câmeras sumiram. Ficar com essas perguntas, né, e não trazer uma resposta, deixar o povo sem saber, não, foi porque foi o governo que fez. E agora preste atenção nessa abertura que eu vou fazer aqui, né, da pronunciamento do Bolsonaro ainda no dia 30 de dezembro de 2022, e eu volto. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. A gente não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto, por vezes, você pode até ter razão, né? Mas o caminho não é fácil. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? As nossas decisões não marcam, por vezes, não é só você a vida toda, marca um país a vida toda. E nós não queremos o Brasil piorando. Temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição, sim, temos que respeitar. Mas podemos reagir. Podemos não. É direito nosso, ou mais que direito, é o dever nosso reagir. Qualquer manifestação, né, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e tem as normas, participa as autoridades, né, competentes, é bem-vinda. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém a partir para o confronto. E a pior maneira é tentar resolver o assunto. Creio, né, no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra. Sei o que vocês passaram ao longo desses 2 meses de protesto, sol, chuva. Sabemos perfeitamente disso aí. Isso não é nada que vai ficar perdido. Imagens foram para fora do Brasil. Aqui dentro despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né, por que tivemos essas manifestações pelo Brasil. Espontânea. Isso é o pessoal passou a entender o que ele tem a perder. E esse povo, essa massa que foi para os quartéis, né, foram falar o que lá? Socorro, queremos transparência, queremos liberdade, respeito à Constituição, queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles, não queremos a volta ao passado. Algo de errado nisso? Antes de continuar o vídeo deles, o vídeo da última live dele, ele estava se despedindo, isso no dia 30 de dezembro, né?
pessoal já estava cansado de ficar na frente dos quartéis, né? Ele falou 2 meses, né? Então, em novembro, teve uma massa muito grande de brasileiros que foram espontaneamente, e foram revoltados. E quem levou esse pessoal para lá não foi o Bolsonaro, né? Foi a, o sistema, né? Com o STF participando, junto com a imprensa. Então, o povo, quando foi para frente dos quartéis, não foi para pedir um golpe, foi para denunciar um golpe. Olha, o Brasil está sofrendo um golpe. Chame a atenção do mundo. Olha, o Brasil está sofrendo um golpe. Bolsonaro reage, o Brasil está. Era uma coisa assim, entendeu? E agora, até a mídia admite que o golpe foi dado contra Bolsonaro. Percebe esse detalhe aqui, ó. Imprensa admite conluio com os abusos do STF. Sim, gente, presta atenção nisso. A imprensa admitiu conluio com os abusos do STF. Acredite se quiser. Sim, o maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Aliás, repetindo o comportamento que a gente já viu em outros grandes jornais como o Globo, Estadão, Revista Veja, fez uma das maiores confissões dos últimos tempos. Confessou que sabe muito bem que aquilo que o STF tem feito nos últimos anos é ilegal e é errado. E confessou também ter participado como cúmplice disso tudo com um objetivo muito claro, maior, de derrotar o bolsonarismo. A Folha de São Paulo, nesse final de semana, publicou um editorial. Editorial, gente, é a opinião do jornal. E publicou esse editorial sobre a mudança da presidência do STF. Saiu Barroso e entrou Fachin, tendo como vice ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. E eis que a Folha diz isto aqui. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Agora olha aqui a linha fina. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, agora a corte deve abandonar o ativismo, as heterodoxias e os excessos. Como é que é, Folha? Por dedução lógica, aí o que a Folha está dizendo é que antes, para condenar o Bolsonaro, aí valia tudo. Aí valia ativismo, heterodoxias, e eu já vou te explicar o que é isso, e excessos. Ou seja, os fins justificam os meios, né, Folha? Olha aqui a Folha admitindo os abusos. Presta atenção. O enfrentamento que o STF fez nos últimos anos não se deu sem heterodoxias e excessos por parte de magistrados. Espera-se que agora seja trilhado o caminho de volta à normalidade. Segue a Folha. Não há mais motivos para manter medidas que deveriam ser excepcionais. Entre elas estão, em especial, os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Viram, gente? A Folha claramente aqui admitiu os abusos. Não é abuso, Danael. É um golpe. Isso foi um golpe institucional que foi dado em cima de um governo popular como o do Bolsonaro. Tudo que você acabou de ler aí e que eles estão reconhecendo é que eles tiveram que sair das 4 linhas, tiveram que fazer o quê? Fazer um golpe. Não tem outra explicação, tá certo? Continue assistindo. O que a gente acabou de ver, gente, foi o maior jornal do país dizendo que quando é contra alguém de quem eu não gosto, contra alguém de quem eu discordo, aí tudo bem agir fora da Constituição, tudo bem agir fora das leis, para prender aquela pessoa, criminalizar sua forma de pensamento. O que a Folha está dizendo é que não existe de fato o Estado democrático de direito no país, porque quando é necessário, a STF age segundo um conjunto de regras para uns e segue outro conjunto de regras para outros. O que eles estão dizendo é que eles não só sabem que o STF praticou ilegalidades, abusos e excessos, mas que com a sua omissão e apoio tácito, eles foram cúmplices disso tudo. O inquérito teve um papel importante. Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito. Um pacto velado entre todo mundo. A gente aceita essas excepcionalidades desse inquérito. O que é isso? O outro nome para isso chama golpe, golpe de Estado. Ora, eles estão admitindo que eles deram um golpe de Estado e usaram o pretexto de que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Olha, como é que o cara vai dar um golpe de Estado se ele está na presidência? Né? Não, ele quer dar um golpe para se manter no Estado. E em nenhum momento o Bolsonaro falou isso. Entendeu? Mas reclamou desses abusos, desses absurdos que eles estavam fazendo. Então, o golpe foi sendo dado ao longo dos mandatos
do mandato do Bolsonaro para tirar ele do poder, na marra, na força. Isso é que colocou as pessoas na frente dos quartéis. Continue ouvindo. Porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. Então, é porque foi um golpe. E quando você dá um golpe, você cria excepcionalidades, você vai justificar as excepcionalidades para manter o golpe. Essa é que é a leitura que é feita, entendeu? E que a gente sempre está denunciando aqui ao longo desses 3 anos de programa. E não foi isso que aconteceu. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Até então o STF brigava com a extrema-direita, com o bolsonarismo, então ficava uma briga entre a STF e a extrema-direita, né, até uma espécie de cegueira deliberada para alguns excessos. Agora essa briga não tem mais esse cenário, é uma briga do Centrão com o STF. Porque o STF quer ficar no poder, não é? Então ele deu um golpe no Bolsonaro e agora quer dar um golpe no Centrão para continuar no poder, né? Para manter o que eles começaram, né, em 2019. Então isso é um golpe que foi dado. Agora, o Bolsonaro sozinho não tinha forças para lutar contra essa bancada do Master, como a gente costuma dizer aqui. E vamos terminar a live do Bolsonaro para a gente concluir o nosso raciocínio, tá certo? Mas antes, deixa eu me apresentar, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 961 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, viu? Agradecendo a turminha que já mandou o Pix e reforçando que, né, hoje é dia 2, nós já estamos, não dia 3, hoje é dia 3 já, né? Estamos com as contas vencendo, e aí aquela ajudinha que vocês puderem dar, e não esqueça da CCI, viu, gente? Agora mais do que nunca, porque depois que passou a dosimetria, é porque nós já estamos né, no meio do caminho para chegar à verdade e resolver essa parada de uma vez e libertar essas pessoas. Mas agora vamos acabar de ouvir a live do Bolsonaro. A última live do seu presidente Bolsonaro. E quem acredita em Deus sabe que para ele tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis da Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das 4 linhas você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for, né? Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda, né? Trazer gente para o nosso lado, prepará-las para momentos difíceis, que não é fácil tomar decisões. E nós não podemos fazer o que o outro lado sempre fez. À margem de tudo, em cima de um vale tudo. O Brasil não vai se acabar dia 1º de janeiro. Não vai se acabar 1º de janeiro, o nosso Brasil. Temos aí 30 dias pela frente que o parlamento está de recesso. O parlamento que volta 1º de fevereiro é um parlamento mais conservador, mais de direita. O Brasil não vai se acabar dia 1º. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender
melhor de política, o Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas, mas não vamos perder guerra. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses 4 anos à frente da presidência da República. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. Bem, depois dessa live do Bolsonaro, que foi no dia 30, né, da noite do dia 30, e aí, depois dessa live, ele embarcou para os Estados Unidos. Isso foi um banho de água fria. Quer dizer, já estava bem vazio, né, as manifestações nos corredores, nos cartéis, esparramados pelo Brasil inteiro. A turma já não queria mais ficar, porque chegou a uma conclusão que eles entenderam, não vai acontecer nada. E aí, chegando à posse do Lula, a pessoa fala, já era, né, não aconteceu nada até agora, não vai acontecer. E o Bolsonaro vai e faz essa live, né, que alguns até criticaram, falaram, pô, o Bolsonaro vai perder eleitor porque ele desistiu. Ele não desistiu, ele não tinha como fazer, né? Inclusive, ele passou por um perrengue de saúde, né, que ele teve uma erisipela na perna. Então, o povo entendeu, falou, não tem como fazer mais nada. Qualquer coisa é fora do normal, não dá mais para pensar nisso. Aí, o que aconteceu? O pessoal começou a esvaziar o quartel, né, os acampamentos, a turma começou a ir embora. Falou, não, acabou, agora o Lula vai tomar posse dia 1º, daqui 2 dias, e vamos torcer para que daqui 4 anos a gente resolveu parar a parada. Isso aí estava latente, isso aí era passivo, entendeu? A turma já tinha desistido. Vamos ver um momento, né, que foram registrados, né, como o clima baixou nesses acampamentos, principalmente em Brasília, para você ver que a turma estava indo embora e não quis mais saber. Já que ele deu esse pronunciamento, você já tá tirando nós. Os registros que eu estou fazendo, que eu percebo é que está todo mundo dando no pé, entendeu? Eu vou só te mostrar que está tudo sendo desmontado, entendeu? Então, assim, não sei o que de fato está acontecendo, mas está muito estranho, muito estranho, muito estranho. Está todo mundo, ó, pegando no pé, entendeu? Aí o que acontece? Do dia 5 para o dia 6, começa a chegar um pessoal estranho lá no QG. E começa a brigar lá com o pessoal que não quer deixar desarmar. Botou barraca lá e não quer deixar desarmar. E não é um pessoal de direita, né? Que a turma da direita sabe quem que é de direita, né? É um pessoal assim, mais tipo MST, que estava ali esquentando o lugar né, do acampamento. Para quê? Para fazer o 8 de janeiro. Então, se o próprio Bolsonaro falou, olha, né, tchau para vocês, obrigado por tudo, foram 4 anos de luta, sei que é difícil, mas o Brasil não vai acabar, daqui 4 anos a gente vai tentar de novo e tal. Mas aí a turma, né, do governo, essa turma da esquerda, essa turma da imprensa, falou, não, a gente tem que tirar o Bolsonaro de circulação, porque o homem é forte, tem que armar para cima dele. Então, a partir do dia 6, começou a ter
um monte de chamamento pela internet e até hoje não se sabe quem chamou. Porque não foi o Bolsonaro e não foi ninguém de direita. Não aparece. Cadê o produtor né, dos anúncios, das chamadas para ele? Não aparece. Porque foram eles que convocaram. Entendeu? Vou mostrar aqui no momento, no dia 5, como o governo do Distrito Federal queria desmontar as barracas, porque estava vazio lá. Aí essa turma, que estava bancada pelo PT, né, pelo governo, né, esquentando o lugar, não deixou tirar. Por quê? Porque eles já tinham o projeto para o 8 de janeiro. Observe. Olha aí, gente, o pessoal tá dizendo que o exército tá mandando a gente embora. Olha aí o pessoal chegando aí, ó. E o exército tá ajudando aí, ó. O exército tá com a gente, viu? Tá ajudando nós. Tenta aí, ó, nessa barraca, carregar patos pra nós. Tudo de boa, tamo junto. É isso aí, tamo junto. Hoje é dia 5 de janeiro de 2023 e nós estamos aqui, ó. Não acabou. Vem pra cá, vem pra cá. Então, o que você tinha? Você tinha, no dia 30 de outubro, o Bolsonaro dando uma despedida, que não ia, né, mexer mais nada. Não apareceu ninguém da direita para falar, olha, vai ter de novo um movimento. Se não tinha no dia 30 de janeiro, que ele já estava se despedindo, já estava tudo vazio, entendeu? Quem é que ia pensar que no dia 8 ia fazer alguma coisa? Né? Quem é que ia chamar isso? Então, quem fez isso, gente, foi a própria esquerda. Não tem outra explicação. Então, defender que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, está aí o golpe. Entendeu? Então, o que o GSI fez na época, olha, vocês receberam 33 alertas, né, de comunicação de que estão fazendo chamamento nas redes sociais que vão invadir os prédios, que vão vir pessoas. Isso a partir do dia 6, 7 e 8. E aí começou a chegar aquele monte de ônibus. Entendeu? Não tem outra explicação. E aí vocês falam, poxa, mas aí o governo não se preparou para isso? Sabendo que tinha esse monte de chamamento, o próprio Messias, né, Jorge Messias, quando ele foi lá na Sabatina, ele falou que, por que ele mandou prender o pessoal? Porque começou a surgir um monte de chamamento na internet, né, convocando para um ato de tomada de poder. Horas. Quem é que ia tomar o poder? Bolsonaro já não estava no Brasil, já tinha desistido. Não tinha nenhuma liderança de direita aparecendo. Não se sabe quem fez essa postagem até hoje, porque se fosse alguém da direita já estava preso. Era fácil descobrir. E aí, por que ignoraram? Porque foram eles que chamaram. Entendeu? Porque se não fizer o chamamento, essas pessoas distraídas não vão vir. Essas pessoas que foram enganadas não iam vir. E aí aquela turma que já estava lá no QG esperando para fazer a quebradeira, entendeu? Não ia ser preso pelo governo. Eu vou botar minha turma lá para quebrar e vou prender minha turma. Não, eu vou chamar os desavisados, a turma vai lá, quebra, e depois eu ponho a turma lá dentro e prendo. Simples assim, esse é o golpe. Né? Por isso que eles ignoraram os alertas. E aí você explica, entende. Foi por isso que foi fácil entrar no Planalto, é por isso que foi fácil entrar
no STF. É por isso que foi fácil entrar no Congresso? Lógico, foi por isso que foi fácil. Você está entendendo? Então, a gente aqui, com a Comissão Ordinária de Inquérito, a gente está fazendo um julgamento popular, né? O julgamento público desse ato, né? E aí você tem que ter a sua visão crítica sobre isso. Já que você não tem a justiça do seu lado, né, para poder investigar isso da forma que a gente quer, e a própria oposição não soube se colocar, né, na defesa da ideia prática, que é falar, não, foram vocês que fizeram isso. Vocês estão sendo oportunistas. A ideia de vocês é tirar a gente da disputa eleitoral. Não tinha clima para fazer isso, não. A nossa turma não faz isso. Está na cara. Esse negócio de omissão é palhaçada. Né? Vocês abriram as portas mesmo para o pessoal quebrar. Vocês são assim mesmo. Quer dizer, ia ficar aquele debate, né? Não, vocês deram golpe. Não, foram vocês que deram. Vocês deram golpe. Não, foram vocês que deram. Quer dizer, entrou para. O pessoal foi para cima do pessoal da direita, a turma da direita foi andando para trás, falando, não, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Em vez de ir para cima, falar, não, foram vocês. Igual fez a Comissão Nacional de Inquérito, que no dia 8 de janeiro, né, ao meio-dia, a gente estava apontando o dedo. Se talvez tivesse feito esse embate na época, talvez teria sido resultados diferentes, entendeu? Talvez nós não teríamos perdido tantos bilhões no Banco Master aí, tirado do nosso sistema financeiro. Talvez os aposentados não estariam tão lesados até hoje, como foram lesados, entendeu? Então é isso. Esse é o debate, entendeu? Que tem que ser feito agora, porque é uma decisão política, né? Essas decisões de soltar essas pessoas que estão presas. Porque isso aí tem que indenizar essas pessoas. Agora, tem que ter gente de peito aí para poder chegar aí, né, um advogado e falar, não, estou entrando aqui com um processo de indenização por danos morais, que vocês fizeram foi uma sacanagem, e é isso mesmo, a CCI estava certa. Vocês que deram o golpe, né? E para cima. Não é assim? Então tá bom. Fique com Deus. Um abraço.